Deus, que eu não faça nada que não seja da sua vontade, que eu não interrompa nada no meu organismo que não seja da sua vontade. Eu cheguei no hospital para fazer a curetagem, levei minha malinha para poder ficar internada. Chegamos lá, aguardamos um pouco na recepção para que o leito ficasse pronto, né, o quarto, tudo. Demorou algumas horas ali e de repente eu recebi a notícia que tinha que voltar para casa, não ia ter a vaga naquele dia porque surgiram emergências e como eu não estava em emergência, eu ia ter que aguardar novamente a disponibilidade de um leito, né? A prioridade é de quem estava em emergência. Eu fui para casa, frustrada e tal, mas de certa forma também eu pensei, bom, tá nas mãos de Deus, né? Se não é para ser. E aí sempre o Dr. Cleison em contato comigo, e ele falou, qualquer coisa que você sentir, que você precisar, você me liga, tudo bem. Passaram-se 2 dias e a vaga ainda não tinha saído. E eu todo dia em contato com ele perguntando se eu estava bem. E todos os dias eu estava bem, eu não estava sentindo nada. Eu sentia realmente que os enjoos estavam diminuindo, mas a minha barriga ainda estava grande. Depois de 4 dias eu comecei a sentir uma dor nas costas. Uma dor nas costas, uma cólica leve, bem leve. E a gente esperando ainda a vaga no hospital. E cada dia que passava, meu coração se acalmava, né? De que aquilo ali estava acontecendo. Eu comecei a sentir as cólicas, então eu percebi que realmente o meu corpo estava me dizendo que aquela gestação já estava acabando, né? E aí, no 5º dia, eu comecei a sentir uma cólica um pouco mais forte, né? Como se fosse uma cólica menstrual mesmo. E passei o dia com aquela cólicazinha. Quando foi à noite, eu comi uma pizza. Eu lembro direitinho. Comemos uma pizza aqui em casa, daquelas. E eu comecei a sentir uma cólica mais forte. E realmente era uma cólica diferente, como se fosse uma contração. E aí eu falei com meu marido, falei, tô sentindo uma cólica diferente. Avisei o Dr. Cleison e ele ficou me monitorando, mas não tinha vaga, não tinha o que fazer realmente. E aquelas cólicas foram aumentando, eu comecei a descer, né? Começou a vir um sangue, como se fosse o início de uma menstruação. A única diferença é que mais ou menos 3 horas depois desse início, as cólicas começaram a se intensificar muito e a se comportarem como contrações mesmo. Então, por exemplo, eu estava bem, daqui a pouco vinha aquela cólica forte e cada vez que eu sentia aquela cólica mais forte assim, eu sentia descer muito sangue, muito sangue. Descia assim, a sensação é como se fosse assim, uma laranja descendo. Era uma coisa volumosa, pesada. E aí eu liga pro Dr. Cleison aí, amor, porque eu tô sangrando muito, eu não sei se é normal. Porque começou a jorrar. E aí ele falou, vai pro hospital, você tá em emergência, não tem mais jeito, eles vão ter que conseguir uma vaga para você, porque agora é a situação de emergência. Cheguei no hospital, botei um absorvente noturno, fui de calça jeans, tênis, levei a roupa, né, para ficar internada lá, uma muda de roupa só. E chegando lá no hospital, a situação naquela época estava muito caótica aqui na cidade. E não tinha vaga para eu entrar e já ser atendida logo. Você tem que ficar na recepção aguardando o médico te atender na sua vez. E aí eu sentei lá na recepção e eu, muito triste, muito, né, vendo realmente passando ali pela situação de aborto. E de repente eu comecei a me sujar toda, sentada assim na recepção, vinha a contração, você não tem nenhum controle, não é igual quando você quer fazer xixi, que você sente aquela vontade de fazer xixi e você aperta, não tem o que você fazer. Vinha a contração e pá, pá, pá.
Eu sujei minha calça jeans, sujei meu tênis, sujei tudo. A moça da recepção viu que eu tava naquele estado assim, e eu comecei a chorar, porque eu falei, meu Deus, que situação, sabe? Você passar por uma tristeza de um aborto, um desconforto, e você na recepção sangrando, e ela viu aquilo, ela me colocou para dentro, ela falou, olha, a médica ela tá terminando um procedimento, ela não vai poder vir agora, mas você fica aqui no ambulatório, deita, fica esperando, jogou uma coberta em cima de mim, assim, para amenizar um pouco daquela situação. E aí eu fiquei ali deitada com meu esposo. A médica que estava de plantão era uma médica assim super novinha, praticamente da minha idade. E aí quando eu olhei assim, eu fiquei meio, eu não sei se é um preconceito, tá? Se for, me julguem, mas eu fiquei um pouco assustada porque ela era bem novinha e ela veio junto com uma acadêmica que estava treinando, aprendendo ali. Mas ela, naquela juventude toda dela, ela foi assim excepcional, excelente médica. Ela me viu ali, ela falou, olha, eu preciso que você vá ali no banheirinho, tire a roupa, coloque esse avental, porque eu tenho que te examinar. E eu falei, mas eu vou sujar tudo, porque eu já estava toda suja. Ela, não, eu sei, é assim mesmo, não se preocupe. E era tanto sangue que eu sujei o ambulatório inteiro, mas você tem que sentar e botar as pernas naquela cadeira, né, de exame ginecológico. Ela examinou e ela falou, olha, você tá com uma situação de extrema urgência, você vai ter que fazer a curetagem agora no centro cirúrgico. E eu fui pro centro cirúrgico, ela perguntou se eu tinha jantado, eu falei, olha, eu acabei de comer uma pizza, tem 2 horas atrás. Ela falou, ah, tudo bem. Fui pro centro cirúrgico, chegando lá, e sempre em contato com o meu médico, falei com ele, doutora, se eu não me engano, é a doutora Gabriela, não lembro o nome dela. Ele, não, ela é excelente, eu conheço, pode ficar tranquila, vai correr tudo bem. Ele estava em outra cidade, eu acho, dando outro plantão. E eu fui, entrou também um anestesista mais novo do que as médicas. Eu fiquei assim, Jesus amado, porque a gente às vezes acha, né, que são inexperientes, mas o anestesista também, eu sempre sou muito sincera, eu tenho medo de anestesia. E eu falei, olha, doutor, eu tenho medo de anestesia, mas eu vou tomar anestesia geral, né? Eu vou apagar, não vou ver nada. Aí ele falou assim, depende, porque parece que você jantou, né? Eu falei assim, é. Aí ele, olha, como você comeu, eu não posso fazer essa anestesia. Você não pode ficar sedada, porque é arriscado, você pode passar mal e o perigo é que você pode ter enjoo, vomitar, aspirar o vômito. Então, por isso que a gente sempre fica sem comer antes de passar por esses procedimentos. Eu não sabia que isso ia vir assim de uma hora naquele dia, né? E aí ele falou, você vai tomar a mesma anestesia como você já tomou nos partos. Você não vai apagar, mas você não vai sentir nenhuma dor da cintura para baixo, você vai estar anestesiada. E aí, naquela emergência toda, né, ele me anestesiou, correu tudo bem. A médica queria colocar aquele pano da cesárea que bota pra gente não ver, né, quando a gente está fazendo parto cesárea, mas não deu tempo, não tinha muito como, o centro cirúrgico não estava preparado para um parto, né, para nada daquilo ali, foi uma coisa mais rápida. E ela falou, olha, você não precisa olhar, fica olhando para o lado se você não quiser ver, mas a gente não vê muito não, porque a gente fica com a perna estendida, né, e aí a médica fica de frente para você não vê exatamente o que está sendo feito ali, e você só vê que eles colocam, eu não vou saber explicar muito bem, mas é como se fosse uma máquina, assim, alguma coisa que vai rodando assim, e você não sente nenhuma dor, mas você sente uma sensação de raspagem, né? É como no parto, a anestesia ela evita que a gente sinta dor, mas a gente sente alguns movimentos, sente mexendo, né? Alguma coisa a gente sente, então na curetagem eu senti também. Mas graças a Deus correu tudo bem. E o que eu mais agradeço a Deus é porque foi muito ruim tudo, né?
essa questão da gestação embrionária não ter um bebê não tá muito certa na minha cabeça ainda, porque eu sinto que tinha alguém ali que eu amava. De vez em quando eu penso nisso. Eu não penso sempre, eu vivo a minha vida agradecendo a Deus tudo que eu tenho. Agradeço muito a Deus, os meus filhos, mas de vez em quando eu penso sim, nesse bebê. E penso que se não tinha ninguém ali e eu já amo assim mesmo, tudo bem, amor não faz mal. E que se tinha alguém ali, ele foi amado, tá no meu coração e a gente vai se encontrar um dia lá no céu. Então eu prefiro pensar assim. Depois disso, 3 meses depois, eu não podia ainda, né? Meu médico pediu para eu ficar 3 meses me protegendo para que não viesse uma gravidez e o organismo se recuperasse. E no 4º mês eu fiquei grávida da Alicia, meu bebezinho arco-íris, linda, perfeita, uma gestação muito tranquila, graças a Deus. Se você que está vendo esse vídeo passou por isso recentemente ou está passando, fique tranquila, busque Deus, busque respostas para o que é possível ter resposta. E para aquilo que não tem respostas agora, deixe o seu coração falar. Confia no seu instinto de mãe, sim. Se você teve um bebezinho e perdeu, você é mãe. Não tem nada que vá tirar esse sentimento de você, né? É uma coisa muito nossa, uma coisa que às vezes as pessoas ao redor não entendem, elas lidam assim, mas você vai ter outro, vai ficar tudo bem. A gente agradece que as pessoas estão se preocupando e dizendo isso, mas nada do que disserem vai fazer tanta diferença do que você se recolher um pouquinho, sofra o seu sentimento, bote para fora o seu choro e segue em frente. Porque muitas mulheres passam por isso, muitas. É mais comum do que a gente imagina e graças a Deus, na maioria dos casos, vem um bebezinho aí depois, bem saudável. Foi uma experiência minha aqui com a minha família, meu esposo sempre do meu lado, sofreu muito comigo também e eu vi que ele ficou bem abalado, né? Acho que todo mundo sofre. Mas no final, graças a Deus, é uma das partes bonitas da nossa vida, porque nós passamos por isso juntos.